Olá! Deixa eu botar aqui o nosso... Só me organizar aqui, gente. Tá, agora vai ter que fazer Porque para usar... Eu ainda não estou ouvindo vocês, viu? Porque para usar esse sistema, eu sei que coloca mais. Mas eu tenho que higienizar isso aqui. Só um minuto que eu já vou ouvir vocês. Oh, meu Deus. Olá, gente. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, bom dia, professora. Bom dia. Deixa eu só ajeitar aqui. Estava me organizando, porque como esse equipamento aqui é compartilhado, então eu acabo tendo que usar. Por mais que eu higienize, eu estou usando com máscara. Mas vocês conseguem me escutar bem, né? Sim, conseguimos lhe ouvir bem. Tá ótimo. Deixa eu ver aqui no chat. Só organizar aqui. Peraí. Então, bom dia, gente, novamente. Estou vendo que as pessoas estão entrando, é o tempo que a gente vai falando alguns pontos antes de falar da nossa disciplina. Imagina, tá até bastante gente. Bom, então, nesse semestre vocês já viram que vocês vão ver as principais abordagens teóricas, né? Deixa eu ajeitar aqui, porque a máscara e o óculos é uma coisa que é um processo. Vocês... Tem um baby aí. Então, deixa eu só ver se tá. Olha, que fofo. O baby do Paulo está assistindo aula, já vai se intelectualizando desde bebê. Sim, gente, então vamos lá falar da nossa disciplina, né? O tempo que todo mundo vai entrando, eu sempre também dou uns 15 minutos, que é o tempo que eu preparo aqui o computador, dá tempo de todo mundo já estar aguardando, né? Para a gente estar online. Então, vocês viram que nesse semestre, vocês vão ver as TTPs, né? Claro que vocês já tiveram algumas noções ao longo do curso, principalmente de comportamental e psicanálise, né? Imagino, até pela grade curricular dos cursos de psicologia. E na nossa disciplina, a gente vai ver especificamente a abordagem centrada na pessoa, né? Não sei se vocês têm alguma aproximação, se alguém já leu alguma coisa, ou enfim, teve algum conhecimento, seja dentro da faculdade ou fora da faculdade, enfim, sobre a centrada na pessoa, ou conhece somente como uma das abordagens teóricas. Alguém teve algum contato, alguma coisa? Já tem uma noção mais ou menos do que é a CP? Eu estou achando que esse ar-condicionado está desligado, que eu estou começando a ficar com calor. E Jordana disse que desconhece. Gente, 2 minutinhos que eu vou ligar o ar-condicionado aqui.
Então, voltando aí para falar um pouco da abordagem centrada na pessoa. Hoje eu vou apresentar o plano de aula. E em cima do plano de aula a gente vai, vou falar mais sobre o plano de aula e o plano de ensino, porque o plano de ensino tem as referências bibliográficas, né? Óbvio que todo material eu sempre vou disponibilizar por PDF, enfim, digitalizado, porque é claro que não tem como a gente conseguir ter algum acesso a Xerox, enfim. Se for algum material que eu não tenha digitalizado, eu digitalizo, transformo em PDF e mando para vocês. Mas todos os textos, capítulos de livro, enfim, eu tenho digitalizado. Exceto um capítulo que a gente vai trabalhar mais para a segunda verificação, que é o capítulo do tornar-se pessoa, né? Eu tenho o tornar-se pessoa em PDF, mas ele não é bem o PDF do livro, né? Então, não está numa qualidade muito boa, principalmente em relação à paginação. Então, foi alguém que literalmente fez um Ctrl+C, Ctrl+V no Word do livro todo. Então, fica um pouco confuso. Mas aí eu consigo transformar em PDF o capítulo específico que a gente vai trabalhar, tá? Do tornar-se pessoa. Bom, então, como eu estava falando um pouco para vocês, né? Essa disciplina vai ser para apresentar. Eu digo que é para apresentar porque muito dificilmente, ao longo da grade curricular dos cursos de psicologia, não só aqui da ESAMAS, mas do Brasil, da maioria no Brasil inteiro, dificilmente tem alguma disciplina que fale da abordagem centrada na pessoa, né? Ao longo do curso, a maioria sempre tem algumas disciplinas que vão estar relacionadas com comportamental ou com psicanálise, ou pelo próprio quantitativo, né, de profissionais psis que muitas vezes por conta dessa carência na formação da abordagem centrada na pessoa no Brasil, de uma maneira geral, a gente acaba tendo mais acesso à psicanálise comportamental. E um pouco da Gestalt também, né? Que a gente já tem também mais forte, de uma maneira geral, no Brasil, e principalmente na região Norte e Nordeste. Né? Não só a Gestalt, como a fenomenologia, de uma maneira geral. Então, essa disciplina, como o próprio nome diz, né? Ela é uma disciplina que vai estar um pouco... tem como objetivo estar ligada à clínica, né? Então, a gente vai tentar falar um pouco mais da abordagem centrada na pessoa, focada na clínica, né? No atendimento clínico, na psicoterapia, mais especificamente. Não que a abordagem centrada na pessoa só fale de psicoterapia, apesar de um pouco do que se vê, né? Quando alguém vê, fala alguma coisa sobre o Rogers, normalmente está muito relacionado a atendimentos psicoterapêuticos, né? Mas ele trabalhou muito também com grupos, com comunidades, enfim, né? Já na terceira fase, a gente vai ver as fases da abordagem centrada na pessoa, e aí ele já vai trabalhando, né? Antes do seu falecimento, infelizmente, ele também já está falando de questões relacionadas ao ensino-aprendizagem, né? Um campo mais educacional, enfim, que é muito pouco conhecido, divulgado, vamos dizer assim, né? Então, deixa eu compartilhar aqui o nosso plano de aula. Ué, cadê? Espera aí. Achei que tinha baixado. Ah, tá aqui. Não. Só salvar aqui, gente. Tá. E o plano de ensino, eu achei que tinha baixado, mas não tinha feito download. Mas é rapidinho. Ok. E aí, deixa eu compartilhar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, né? Deixa aqui.
alguma questão, vocês podem liberar o áudio e ir me perguntando, viu, gente? Vou botar aqui. Bom, então a nossa disciplina, como eu falei, né, é TTP centrada na pessoa. E o que vai... Vocês estão enxergando? Tá dando para ver? Tá, professora, tá dando sim para ver. A senhora Tá, pode ok. só... Sim, sim. tá. Eu acho que tá. Não tá muito grande, não. Tá. O que foi? É porque eu não tava conseguindo enxergar, porque tava as imagens dos participantes aqui, mas eu já ajeitei. Era o meu. Tá. É só fechar aquela parte do tipo de tela dos participantes. Aqui tá. Então, só organizar aqui. A ementa, gente, da disciplina, ela é uma ementa geral para todas as TTPs, tá? E aí, esses aspectos mais específicos, no caso do conteúdo programático, né, das unidades, é que vão ser delimitados dentro de cada abordagem, né, dentro de cada TTP específico, TPP específico. Então, a nossa disciplina, ela é uma disciplina curta, né? Ela é uma disciplina de 40 horas, ou seja, a gente só tem uma vez por semana nesse horário. Então, são 2 horas por semana para a gente falar de toda a abordagem centrada na pessoa. Então, é pouco tempo para muita coisa. Então, muitas vezes dá a sensação que fica um pouco superficial, porque imaginem, né? Vocês, em relação a outras abordagens que vocês veem ao longo do curso, vocês estão vendo ao longo do curso, né? E aqui na ACP a gente acaba tendo uma disciplina curtinha para conseguir falar de toda a abordagem centrada na pessoa. Então, a gente, por conta disso, acaba sendo muito... Eu tenho que ser muito pontual, porque cada texto a gente vai ter que trabalhar uma fase da abordagem centrada na pessoa e um tema específico. Em decorrência disso, o que vocês tiverem de dúvidas, ou de textos complementares, ou de questões sobre a ACP, ou sobre a prática clínica na ACP, enfim, podem perguntar, podem trazer, podem até mandar por e-mail, né? Porque realmente acaba ficando muito pontual ver uma abordagem inteira uma vez por semana, 2 horas, né? Então fica bem corrido nesse sentido. Então, a ementa, como eu falei para vocês, o foco das TPPs é psicoterapia, né? Então, psicoterapia, conceitos e objetivos, o processo psicoterapêutico, ou seja, a gente vai entender um pouco, dentro da abordagem centrada na pessoa, o que essa abordagem entende como psicoterapia, quais são os seus conceitos e quais são os seus objetivos. Então, como é que o Rogers, que é a gente vai falar um pouco de psicologia humanista para entender a diferença entre psicologia humanista e abordagem centrada na pessoa, que é a cena do capítulo da semana que vem, né? Então, a gente vai entender dentro da ACP o que se está chamando de psicoterapia, quais são os seus conceitos e objetivos, o que a gente entende como processo terapêutico, tá, dentro da ACP, as especialidades da psicoterapia com crianças, adolescentes, adultos e família. O que acontece nesse contexto aqui, gente? São muitos tópicos, né? Se for falar só de psicoterapia com crianças dentro da ACP, tem muita produção teórica da filha do Rogers, né? Que vai trabalhar e vai se aprimorar, né? Vai se aprofundar mais no campo da psicoterapia com crianças. Não que o Rogers não fale disso, né? Mas o Rogers trabalhou muito com adultos. E aí fica um pouco, como eu falo, né? Vão ser praticamente, se a gente for contar, 15 aulas, né? Se a gente for contar aqui, 15 aulas, se a gente for tirar dia de prova, revisão para prova, né? Essas questões assim. Então, a gente acaba tendo que ser muito objetivo para a questão de eu conseguir apresentar a teoria da ACP. Então, às vezes, pode ser que a gente não consiga adentrar, por exemplo, atendimento com crianças na ACP, né? Atendimento familiar na ACP. Mas eu posso sempre indicar também para vocês, né, quando for falar de família, a gente tem as referências da abordagem centrada na pessoa no Brasil, estão em São Paulo e Fortaleza, tá? E em São Luís, que é um campo que está se desenvolvendo dentro da abordagem centrada na pessoa no Brasil, tá?
Então, são as grandes referências, principalmente São Paulo e Ceará, né? Especificamente Fortaleza, que tem muito material, enfim, é onde a gente tem maior produção teórica dentro da ACP. E aí eu vou tentar, se possível, sempre indicar ou trazer alguns exemplos mesmo de situações que a gente consiga, pelo menos, pontuar isso sem, dentro de uma discussão teórica, né? A gente está fazendo uma discussão teórica sobre uma determinada questão das fases da ACP, e aí a gente traz como exemplo, de repente, um atendimento com crianças, com família, adolescentes, enfim, tá? Os diferentes enfoques em psicoterapia, né, que envolve tanto esses campos práticos, como pensar também em áreas, quando se fala do que a gente está chamando de um trabalho de grupo dentro da ACP, né? Então, que enfoque é esse? Como é que o Rogers pensa o movimento de grupos, né? Os grupos de encontro, que é o livro dele, que vai falar sobre isso. Aspectos éticos da prática da psicoterapia, no caso dentro da abordagem centrada na pessoa, e algumas bases fenomenológicas. Esse parêntese aqui é só para, né, colocar que a gente está falando disso tudo dentro da abordagem centrada na pessoa. Porque, como eu falei para vocês, a ementa, né, ela é geral para todas as TPPs. E aí a gente vai, e cada professor organiza trazendo isso para a abordagem específica. Então, dentro do conteúdo programático, o que nós vamos ver, né, dentro desse curto período de tempo? Os conceitos básicos e fundamentais da abordagem centrada na pessoa, né? Não adianta eu vir falar, me aprofundar e chegar lá no tornar-se pessoa. Ah, a gente vai falar do livro mais conhecido do Rogers, que todo mundo acha que é a ACP, é o tornar-se pessoa. E, na verdade, o tornar-se pessoa já está envolvendo uma terceira fase da abordagem, num terceiro momento, depois de toda uma construção clínica, teórica, prática do Rogers, né? E da própria ACP em si. E aí não vai adiantar a gente chegar, ficar falando de tornar-se pessoa sem entender de onde isso veio. Quais são os conceitos básicos, né? Quais são os conceitos fundamentais da ACP? Né? Da onde veio a concepção de empatia? Ele sempre falou em empatia, aceitação incondicional, né? Na própria autenticidade do psicoterapeuta. Sempre foi assim. O que a gente está chamando de empatia? Da onde veio essa concepção, né? Essa tríade, né? Esse tripé que o Rogers fala dentro do campo da psicoterapia. Então, por isso que a gente tem que ver os conceitos fundamentais da ACP para depois falar da psicoterapia em ACP. Né? Então, a gente vai ver esses conceitos básicos e fundamentais, e depois a gente vai falar das fases da abordagem centrada na pessoa, tá? E, por fim, aqui a gente vai trabalhar só na segunda verificação, a gente vai se centrar, então, só na psicoterapia em ACP. Então, como é que eu dividi? Então, a primeira verificação, a gente vai estar trabalhando esse primeiro momento, né? Os conceitos básicos e as fases. Entender como o Rogers construiu esse embasamento teórico dentro da abordagem centrada na pessoa. E aí, na segunda verificação, a gente vai para o tornar-se pessoa, né? Também compreendendo que ele não é o único livro da ACP, mas que ele foi um livro muito importante desse terceiro momento da ACP, em que vai se delimitar os conceitos fundamentais, os conceitos que hoje são mais conhecidos dentro da abordagem, né? Então, na segunda verificação, a gente vai falar só da psicoterapia em ACP, tá? Sobre a metodologia, se vocês tiverem alguma dúvida, gente, podem ir perguntando, viu? Então, sobre a metodologia, a gente vai ter, claro, algumas adaptações em decorrência da gente estar no modelo online, né? E, em decorrência disso, a gente vai trabalhar de que forma, né? Aulas teóricas, expositivas, discussões em grupo, né? E aqui é importante lembrar que vocês podem liberar o áudio em contexto de dúvida, não ficar só eu falando, né? Enfim, a gente vai pensar também em alguns momentos de que vocês possam trazer, apresentar. Deixa eu ajeitar aqui que está doendo minha orelha por causa da máscara. Que vocês possam apresentar alguns textos, tá? Mas isso eu vou falar aí quando a gente for falar do cronograma.
inicialmente conduzidas através das aulas remotas via plataforma institucional, tá? Realizaremos estudos dirigidos, apresentação de documentários ou de vídeos, né? Leitura e discussão de textos para fixação dos conteúdos abordados, tá? Então, a gente vai continuar com as aulas remotas, sendo que as aulas presenciais devem ocorrer somente à medida que forem liberadas pelos órgãos responsáveis, né? Pela Secretaria de Saúde, governo do Estado, enfim. Isso cenas também aí, a gente sabe que no contexto que a gente vive, cada dia é um dia, cada mês é um mês, a gente não sabe como é que as coisas vão se encaminhar, né? Mas a gente espera sempre muito positivamente que se encaminhe da melhor forma possível. E por conta disso também, gente, as avaliações eu deixei meio que geral, porque né, a gente não sabe ainda como é que vai ser essa retomada, quando vai ser, por exemplo, se a primeira verificação ainda vai ser online, como foi semestre passado, se não. Mas, de qualquer forma, a gente né, mantive o formato de avaliação 10 a mais. Então, a gente vai ter uma avaliação que é a prova, seja ela presencial ou online, né, a gente ainda não sabe, e a apresentação de atividades relacionadas à apresentação de textos. O que a gente está falando sobre isso, né? As apresentações de texto, dependendo de como a gente consiga conduzir a disciplina em relação não só ao contexto presencial online, mas pelo tempo, né? Como às vezes é muito curtinha, acaba sendo uma disciplina que eu acabo trabalhando muito mais com as aulas teóricas expositivas do que necessariamente apresentação de trabalhos, né? Isso vai variar um pouco. Mas no contexto presencial, eu sempre também tento fazer algumas atividades nesse sentido. Como a gente está no contexto online, eu tenho que ver, eu até ainda não consegui, estou desde quarta-feira, mas aí é pela correria mesmo pessoal, para perguntar para a Eline como é que eu posso organizar, de repente, a gente fazer uma apresentação de texto em grupo, aqui pelo Zoom mesmo, cada um apresenta um pouco de um texto de matemática dentro da ACP. Isso eu ainda vou dividir, enfim, né, só para explicar mais ou menos. E em torno disso eu vou ver se há a possibilidade de ter uma pontuação para que fique ou seja inserida na prova online como um ponto extra, né? Porque a gente não tem como mudar o valor da prova diretamente, né? Vocês fazem, no caso de prova online, tá, gente? A prova online vale 10 pontos. Mas, na apresentação, na possibilidade de realizar essas atividades de apresentação de textos, na medida em que seja possível, né, ter uma pontuação extra para ser adquirido no final do valor da prova. Então, de repente a pessoa tirou 8, mas realizou a atividade de apresentação de textos, ela já tem um ponto a mais. E aí fica com 9, tá? Então, não é uma pontuação que vai estar dentro daquele valor total da prova, mas ela vai ser uma pontuação extra nesse sentido. Mas eu tenho que confirmar com a coordenação, tá, gente? Eu vou confirmar com ele iniciar essa possibilidade. Por isso que eu deixei aqui como uma metodologia, né? Porque se houver essa necessidade, essa possibilidade, a gente organiza desse jeito, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Gente, máscara e óculos é um negócio. Se alguém tiver uma dica de como usar máscara e óculos sem embaçar, estou aceitando. Bom, então vamos lá. Então, professora? Oi, Paula. Coloque a máscara e por cima coloque o óculos, para que aquela hastezinha do nariz do óculos, ela bloqueia o ar que fica saindo. Acho que agora melhorou. Realmente. Eu já tinha tentado fazer isso, só que é porque também fica bem. Acho que agora deu certo. Eu não estou sentindo embaçar. Obrigada, Paulo, pela dica. Nada. Então, falando do cronograma, né, gente? Então, o que a gente vai ver mais detalhadamente sobre o conteúdo programático, tá?
como é que eu fui organizei. Então, hoje a gente tem essa apresentação da disciplina, né, do conteúdo, enfim, do plano de aula. Depois eu vou falar do plano de ensino, no caso, quais são os textos, as temáticas, os livros, enfim. E aí, o que a gente vai ver, né? A gente vai começar falando da psicologia humanista, tá? O texto até sobre psicologia humanista, ele é de um livro relativamente antigo. Isso é uma questão na ACP, a gente tem muito material de referência antigo, tá? Que inclusive é de um livro, como é que eu posso dizer? Não é que ele seja controverso, né? Mas para mim é um pouco controverso. O livro em si, a temática do livro. Mas esse capítulo ele é muito importante porque ele é um capítulo que ele vai falar do histórico da psicologia humanista, tá? Ele vai explicar de onde surgiu esse movimento chamado de psicologia humanista, que a partir dele vai se desenvolver a abordagem centrada na pessoa, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre psicologia humanista, enfim, se tem algum conhecimento sobre isso, tinha alguma dúvida. Vocês já chegaram a ouvir falar alguma coisa sobre psicologia humanista? Professora, acho que quando nós estudamos com a Tássila, ela nos passou alguma coisa, mas eu confesso que não lembro, não sei dizer ao certo do que se trata, quais as diferenças, mas eu acho que nós vimos alguma noção sobre. Sim, na disciplina Bases Fenomenológicas, eu esqueci Sim, que é Gestalt ACP. Isso. Que acaba sendo de forma pontual, né? E a CP já fica mais para a segunda verificação, né? É mais para ter uma noção geral do que é a CP, né? Isso mesmo. Existe, né? Na verdade, que existe, não é nem uma noção geral, para saber que existe a ACP, né? Alguém lembra mais alguma coisa sobre psicologia humanista? Puxando aqui a fala de vocês. Ui, o que aconteceu? Fechei aqui. Cadê? Ah, voltei. Oh, gente, por que ficou isso aqui agora? Tá, eu acho que foi. Bom, então a gente vai falar sobre psicologia humanista, inclusive na semana que vem, para entender da onde vem o que a gente está chamando de psicologia humanista, tá? Não sei porque está aparecendo aqui uma chaticezinha que eu não sei porquê. Rapidinho. Seria também aquela questão do homem, dele estar sempre em construção, dele analisar a si próprio, não é? Isso, exatamente. Dele perceber os seus próprios atos e ele construir a própria resolução dos problemas, né? Sim, Como é exatamente. que é trilhar o próprio caminho, isso? Exatamente. A psicologia humanista vem nessa perspectiva, né? De compreendendo o ser humano como não só como responsável por si mesmo, né? Mas também compreendendo um ponto que é muito importante da psicologia humanista, compreendendo o ser humano como sempre um potencial de melhorar a si mesmo, tá? Eu vou falar assim bem genericamente, não que na ACP a gente chama dessa forma, né? Mas a psicologia humanista ela vai vir como movimento dentro da psicologia, né, em geral, que tenta romper com uma visão de homem mais negativa ou mais passiva, né? E aí são críticas feitas no todo,
tá? São críticas feitas do movimento, tá, gente? Não sou eu que estou dizendo aqui que teoria XY não presta, não funciona, não é isso, né? Mas o movimento vinha com críticas à psicanálise por uma visão de sujeito mais num contexto negativo, num potencial sempre naquela visão instintiva de um inconsciente, de uma pulsão. Aí posso até estar falando besteira, né, gente? Porque eu não sou da psicanálise. Vocês, os alunas e alunos que forem, podem me corrigir. Eram as críticas que o movimento fazia, ou uma visão passiva, como dentro de uma visão mais da comportamental, em que o homem seria unicamente determinado em relações de causa e efeito, enfim. Nesse contexto, né, esse movimento da psicologia humanista tenta trazer uma concepção de homem positiva, positiva em que existe uma tendência à compreensão que todo ser busca a sua própria melhora, o seu autodesenvolvimento, né? O seu autoconhecimento, o processo de satisfação, de autorrealização, né? E que isso seria uma tendência natural do ser humano, né? E não numa tendência negativa ou impulsiva ou, enfim, agressiva nesse sentido. Então, a psicologia humanista vai com esse foco. Vamos pensar o ser humano, compreendendo que ele tem uma tendência natural a buscar a sua própria melhora, a sua autorrealização, a sua autossatisfação. Mas como é que isso acontece? Na medida em que existam pessoas, condições, né, sejam condições sociais, sejam condições familiares, sejam pessoas significativas que possam promover essa situação, né? Na medida em que essa pessoa está dentro de um contexto que não facilita, que não permite esse autodesenvolvimento, isso fica prejudicado, mas não no sentido em que há um adoecimento, mas que, na verdade, há um entrave entre aquilo que a pessoa realmente sente que ela é e aquilo que ela vê como ela é, a forma como ela se vê a partir do que o mundo diz que ela é, tá? Eu estou falando assim de uma forma bem geral, porque dentro da psicologia humanista, um dos precursores, quase que não sai, desse movimento foi o Maslow, que normalmente a gente vê lá em organizacional, em teorias administrativas, a pirâmide de Maslow, né? As necessidades básicas. Não sei se vocês chegaram a ver organizacional, a pirâmide de Maslow, que é sobre motivação, Sim. né? Sim, teve um trabalho que falaram sobre isso. Isso. Então, para ver que normalmente a gente vê o Maslow lá muito ligado à administração, e na verdade ele era um psicólogo que a priori vem com essa discussão, que na verdade o ser humano busca aquele topo da pirâmide, que seria a autorrealização, né? Só que dentro das teorias organizacionais e administrativas, isso é muito utilizado para falar de motivação, né? Mas essa compreensão teórica do Maslow vem para pensar também o ser humano. Então, o ser humano tem aquela pirâmide, né, que ele vai buscar satisfação, segurança social, até buscar autorrealização. Não se fala muito para além disso nas outras questões. Esse seria um ponto inicial da psicologia humanista. Então, a gente vai ver isso. Estou dando até uma introdução um pouco, né, para a aula que vem. Então, só voltar aqui. Bora ver se já... que estavam... Pronto. Estava uma telinha aqui aparecendo, enfim, você estava atrapalhando para visualizar. Então, para a gente entender de onde vem a abordagem centrada na pessoa, a gente tem que entender que começou um movimento da psicologia humanista lá na década de 60, 70, ou até um pouco antes, na verdade, que vem falando disso, né? Que vem prontuando uma outra visão de ser humano dentro da psicologia, não só uma visão de ser humano, mas começa a se pensar numa outra visão de psicoterapia, né? Não só de psicoterapia em si, mas de pensar uma outra visão de como então ajudar, cuidar, né? Tratar, com esse termo que às vezes eu acho meio médico demais quando a gente fala tratar uma pessoa. Deixa eu ajeitar aqui. Que seja também de uma forma mais humanizada. Não que eles estivessem dizendo que as outras abordagens teóricas não fossem humanizadas, tá, gente?
Mas remetendo a essa compreensão de humanismo, né, colocando então como centro de um trabalho com aquela pessoa, né, seja um trabalho psicoterapêutico, seja o cuidado àquela pessoa, o centro desse cuidado, o centro dessa psicoterapia é a própria pessoa e não a teoria em si, né? Então eles começam a debater nesse sentido. Quais são as metodologias, os objetos de estudo, de pesquisa, principalmente a metodologia a ser pensada nessa compreensão de ser humano? É compreender a pessoa em si mesmo e não pensando na teoria em que eu vou olhar a pessoa, tá? Pode ficar um pouco abstrato um pouco nesse momento inicial, mas é só meio que uma introdução para a gente entender depois os outros conceitos. Então, essa visão mais positiva, essa visão mais focada na pessoa, no sujeito. Então, no momento em que eu vou tentar entender de que forma o João, a Maria, realizou, praticou um determinado ato, ou agiu de uma determinada forma. Ao invés de eu olhar a teoria, não, eu tenho que olhar aqui na minha teoria, o que a teoria diz sobre esse ato da Maria e do João. Dentro da perspectiva da psicologia humanista, em geral, é primeiro ouvir a Maria, ouvir o João. Né? Independente, se abster de qualquer parâmetro teórico, não que não haja teoria, tá, gente? A gente vai entender isso um pouco mais para frente. Não é que não tem teoria, então é não ter teoria, eu vou só lá ouvir a Maria pela Maria. Não é isso, mas no momento em que eu posso estar olhando para a teoria para compreender a Maria, eu vou colocar um óculos da teoria X e aí eu vou olhar a Maria como um objeto de estudo. E o que dentro da psicologia humanista se fala, no momento em que eu coloco óculos de um manual, de uma análise psicopatológica, eu deixo de entender quem é a Maria. Eu começo a ver a Maria como a depressiva. Então, não, dentro disso tudo que ela está me relatando, ela é uma pessoa depressiva. Então, o que uma pessoa depressiva faz? O que ela atua? Como é que eu tenho que manejar um processo depressivo, né, enquanto psicóloga? E aí, dentro da psicologia humanista, vai se dizer, no momento que você faz isso, você já rompe com uma possibilidade de ouvir a Maria para além dessa teoria, né? Senão a gente está o tempo todo olhando, a Maria falou que chorou, é porque ela é depressiva. A Maria falou que ontem ela brigou com o namorado, com a namorada, né? Se estressou, bateu na cachorra dela, sei lá. Não, isso é porque ela devia estar num ato agressivo em decorrente de um dos aspectos maníaco-depressivos e tal. Então, eu deixei de olhar a Maria pela Maria, para entender as questões relacionadas a ela. E acabo olhando a partir de um óculos, né? Seja de uma teoria, de um manual, enfim. Tá? Então, isso falando da psicologia humanista em geral. Né? Então, aí tem o Maslow, vão ter alguns teóricos norte-americanos, e entre eles, quem vai ganhar um grande destaque vai ser o Rogers. Só que o Rogers, a partir disso, né, ele entra como parte dessa psicologia humanista, mas a partir daí ele vai desenvolvendo, né, uma perspectiva teórica que vai se chamar, o que a gente conhece hoje por abordagem centrada na pessoa. Né, que inicialmente foi terapia centrada no cliente, né? A gente vai ver isso aí depois que a gente falar desse campo da psicologia humanista. Então, quando a gente vai ver esses históricos e principais conceitos, depois a gente vai ver as fases da abordagem centrada na pessoa, e aí a gente vai trabalhar em 2 aulas, né? Porque, de uma maneira geral, né? Se a gente for falar assim, de uma maneira bem mais geral, seriam 3 fases da abordagem centrada na pessoa. Mas a gente considera, tem algum, até a autora que eu vou trazer o artigo para discutir com vocês, ela fala também de uma 4ª e uma 5ª fase, o que ela considera a 5ª fase uma pós-ACP, né, pós-mortem do Rogers, o que se desenvolveu daí, como, por exemplo, a psicologia transpessoal, que na década de 90 era muito falada, né? A psicologia transpessoal, relacionar com espiritualidade, enfim, mas que é uma coisa que nós da ACP realmente, assim, né? Que tem como a ACP como um campo de estudo, não tem esse diálogo, tá? Isso é até coisas interessantes da gente discutir. Por exemplo, o capítulo sobre psicologia humanista, né?
ele é um capítulo de um livro, que o nome do livro é Psicologia Transpessoal. Por isso que eu falei, é um livro que tem as suas questões, mas esse capítulo específico, ele assim, de referências, inclusive de artigos, enfim, ele é o que melhor explica essa questão histórica da psicologia humanista, né? Então, por isso que eu gosto de utilizar ele, porque ele é bem didático e vai falar bem do histórico e dos conceitos principais, tá? Então, a gente vai falar das fases. E aí, depois da gente falar das fases da abordagem centrada na pessoa, a gente vai trabalhar 2 textos que vão estar relacionados a essas fases, tá? Para entender um pouco, porque aí o ideal era que a gente fosse ler um livro do Rogers para entender a construção teórica dele, desde quando ele trabalhava com aconselhamento, que vocês têm essa disciplina agora, né, que é orientação e aconselhamento psicológico. Então, lá na época, quando ele começa a falar de não diretividade, né? Então, não é vocês vão ver isso em aconselhamento psicológico. Por isso que eu não trabalho tanto, por exemplo, a primeira fase. A gente vai falar o que é a primeira fase da ACP, mas eu não trago um texto específico para falar o que o Roger falava na época da não diretividade, porque vocês vão ver isso em aconselhamento psicológico, já para a segunda verificação, tá? Quando vocês forem falar da não diretividade, o que é aconselhamento psicológico. Uma segunda fase, então ele começa com essa compreensão de não diretividade, ou seja, de uma outra postura, de um outro lugar do psicoterapeuta, tá? Ou da psicoterapeuta, nessa relação até então chamada terapeuta-cliente. Num segundo momento, que é chamado de fase reflexiva, ele começa a produzir a partir dos atendimentos clínicos dele, né? O Rogers ele tem um pé na academia, mas ele tem um pé muito também nos atendimentos clínicos, né? Na prática clínica. O que ele vai compreender, o que ele vai chamar das condições necessárias e suficientes para a mudança terapêutica. Então, nesse momento, é o que vai ser considerado como um momento chave dessa chamada segunda fase da abordagem centrada na pessoa, em que ele vai falar quais seriam, então, quando a gente fala de processo psicoterapêutico, as condições necessárias para o desenvolvimento do ser humano, né? Para compreender aí de que forma a gente pode ter, como eu estava falando desde lá da psicologia humanista, né? Quais são essas condições, então, para desenvolver a potencialidade do ser humano em buscar a sua autorrealização, enfim. Então, esse é um texto ligado, né? Seria um texto pontual, focal, da segunda fase da ACP. Aí a gente vai tentar discutir a segunda fase da ACP a partir desse texto, que é um texto do Rogers, inclusive. Então, por isso, assim, são poucas aulas, daqui a pouco a gente está na primeira verificação, e aí eu tento trazer um texto que a gente possa, a partir desse texto, meio que fazer o apanhado de um segundo momento da abordagem teórica. Em seguida, a gente vai fazer isso para discutir a terceira fase, esse momento de ida para a terceira fase da ACP, que é a chamada fase experiencial. A gente vai ver o texto que é do Eugene Gendlin, desculpa, que ele vai falar do conceito de experienciação e a importância do conceito de experienciação para a mudança terapêutica, né? Então, o que o Gendlin, o que esse texto do Gendlin, enquanto humanista, psicólogo humanista, faz com que se dispare no Rogers uma outra, né, uma ampliação da concepção de psicoterapia e da concepção de que forma pode se compreender essas potencialidades do sujeito. Qual a importância de compreender a experienciação, né, para o processo psicoterapêutico. E aí a gente vai ver o próprio texto do Gendlin, a gente vai discutir na fonte, né, que é o texto do Gendlin que se chama Experienciação e a Mudança Terapêutica, tá? Todos esses textos, gente, todos esses materiais, eu tenho todos em PDF e aí eu vou mandando para vocês pela plataforma, tá? Eu ainda não tinha conseguido acessar a plataforma essa semana, vou ver se hoje eu já consigo, agora quando terminar a aula, eu vou tentar acessar até aqui 10 mesmo, tá? Vocês estão conseguindo entrar na plataforma, tranquilo? Sim, professora. Tá ótimo. Aí a gente tem o período da primeira verificação e sempre antes eu gosto de fazer uma revisão dos conceitos principais, né, do que a gente viu nesse primeiro momento aí, para
para a avaliação da primeira verificação. Encerrando a primeira verificação, a gente vai entrar, então, né? A gente viu esse histórico, as fases, tentou, né, brevemente, aí, em uma aula, falar da construção teórica da ACP, para aí a gente, na segunda verificação, se adentrar à concepção da psicoterapia. Vou ajeitar aqui. Então, qual é a compreensão clínica em ACP, né? Aí a gente chega também num outro, como é que a gente pode falar? Não é trevo, sumiu agora a palavra mais específica, né? Numa outra necessidade de escolher entre muita coisa que se tem para falar da questão, né, da compreensão clínica em ACP em pouco tempo, né? Então, para isso, eu escolhi um capítulo do Abordagem Centrada na Pessoa, do livro, em que ele vai falar da psicoterapia considerada como um processo, tá? Esse capítulo é um capítulo um pouco longo e ele vai falar de 6 fases observadas na psicoterapia, nesse processo psicoterapêutico, tá? Quando ele fala de 6 fases, 6 momentos do que acontece num processo psicoterapêutico, o objetivo do Rogers não é criar um manual, né? Na primeira fase a pessoa está tímida, ela não fala nada, né? Ela ainda está... Não é isso. Mas é um processo de observação, tanto que ele vai falar que nesse processo psicoterapêutico, né? Esses momentos não necessariamente acontecem de forma linear ou igual para todo mundo, enfim. Na verdade, é uma forma de analisar e compreender o que é o processo psicoterapêutico. A gente vai ter falado bastante aqui da psicoterapia, das questões teóricas, voltando aqui, né? Os conceitos e objetivos da psicoterapia dentro da ACP. A gente vai estar trabalhando nessa questão teórica aqui, o que, né, desde a psicologia humanista até a abordagem centrada na pessoa, sempre falando qual é a compreensão de psicoterapia, como é que o profissional deve conduzir a psicoterapia. E aqui a gente vai falar do processo psicoterapêutico, né, dentro da ACP. Então, o que acontece? Como é que a gente observa esse processo e qual as metodologias, né? Não sei se metodologia seria o melhor termo, mas de que forma, né? Quais são voltando lá, as condições necessárias e suficientes para que esse processo psicoterapêutico ocorra, né? Para o desenvolvimento da pessoa. E aí a gente conclui, depois de ver esse processo psicoterapêutico, falando de um artigo interessante, né, para concluir toda essa compreensão da CP, que é o ser o que se é na psicoterapia de Carl Rogers, como se fosse meio que uma conclusão, né, do que a gente viu ao longo da disciplina, da abordagem, enfim. E aí depois a gente já vai para a segunda verificação, faz a revisão e tudo mais. A grande questão, como vocês observam, é que é muita coisa para o tempo da nossa disciplina. E aí a gente, né, tenta otimizar de uma forma que dê para a gente conseguir entrar em contato com o histórico, com os conceitos, com a compreensão tanto da psicoterapia como do processo psicoterapêutico, tá? Alguma dúvida, gente? Não só dúvida, mas alguma contribuição, alguma sugestão que vocês tenham da disciplina, enfim. Deixa eu entrar aqui também no... sim, eu estou lendo agora o chat, porque quando eu compartilho a tela, nem sempre eu consigo ver o chat, porque eu não sei se isso é questão de computador para computador, ou sou eu que ainda não sei manejar o Zoom nesse sentido, porque às vezes eu abro o chat, mas ele fica escondido por trás da tela de compartilhamento. Então, só depois que eu acabo vendo que vocês estão comentando. Tanto que eu nem sei o que a Adri falou aqui, que eu não sei o que era, mas podem me dar aí um retorno. O sujeito é muito ativo nesse processo, Ivone, dentro da ACP. Porque a compreensão que a gente tem é que quem faz a psicoterapia, né, o processo psicoterapêutico é desenvolvido não pelo profissional, pela profissional, mas pela pessoa.
né? Tanto que depois o Rogers ele sai do termo terapia centrada no cliente, relação terapeuta-cliente, para dizer que na verdade é uma relação pessoa-pessoa. Porque ali estão duas pessoas, tanto eu enquanto psicóloga, né, eu tenho a compreensão que eu não vou conseguir ser completamente neutra. Neutra em que sentido? Quando ele vai falar da autenticidade no processo psicoterapêutico, é para quebrar aquilo que também outras perspectivas teóricas, isso aí não é só da CP, tenta romper com essa visão de que, eu, psicóloga, tenho o suposto saber, né? Vou chegar lá na psicoterapia e eu sei o que é melhor para aquele cliente, para aquela cliente. Então, isso é totalmente rechaçado dentro da ACP, na medida em que, no momento em que eu me coloco nessa postura de suposto saber, eu vou romper com a possibilidade daquela pessoa entrar em contato com o que é verdade para ela. Na verdade, eu tenho que ser uma facilitadora deste processo, de lá, como Maslow diz, de autodesenvolvimento, em busca da sua autorrealização. Né? Então, quando a gente coloca nesse sentido, a pessoa ela é muito ativa nesse processo, ela é responsável pelo processo, não é no sentido de que não haja necessidade de um profissional, mas que o profissional, ele vai ser um facilitador desse processo de autodescobrimento, de autoconhecimento, de conseguir entrar em contato com o que aquela pessoa entende como verdade para ela. Né? Por isso que lá aquele último texto é o ser o que se é. Então, o que é ser o que se é? Será que eu digo, eu sou Amanda, eu sei quem eu sou, né? Mas, na verdade, em determinadas situações, ou numa determinada... não só numa situação, num contexto pontual, mas, de repente, eu estou num conflito, num sofrimento, porque eu estou tentando corresponder a um ideal que não é realmente aquilo que faz sentido para mim. Né? Então, não, eu tenho que ser a melhor profissional, a melhor professora, a melhor psicóloga. Mas eu acho que eu tenho que ser, ou de repente, no processo psicoterapêutico, eu começo a perceber que essa necessidade de eu tentar ser a melhor psicóloga, a melhor professora, a melhor profissional, enfim, tem muito mais a ver com questões que são externas. Seja porque eu sempre fui. E aí isso é um processo é uma questão muito específica do processo psicoterapêutico, né? Seja porque as pessoas significativas no processo de construção do meu self, a gente vai tentar falar um pouco sobre isso também, as teorias de personalidade, que é um outro ramo, né? Teria que ter umas 2 aulas para a gente falar disso dentro da CP. Essas pessoas significativas, que não necessariamente são só os pais, né? O pai e a mãe biológica, enfim, pessoas significativas no meu processo de desenvolvimento enquanto pessoa. Sempre falaram que eu tinha que ser a melhor, né? Sempre reafirmaram esse discurso. Existe também a questão do discurso social, então a gente vive numa sociedade que, para a gente poder ser reconhecido enquanto um sujeito de sucesso, uma pessoa de sucesso, a gente tem que corresponder a esses padrões, né? E isso não tem um manual, vai ser muito específico de cada pessoa. Né? Então, para eu desenvolver um processo psicoterapêutico, mais do que eu ter uma cartilha, um manual, ou uma análise da psicopatologia do sujeito ali, o mais importante é eu ouvir a pessoa, para além disso tudo. Porque aí sim, enquanto profissional, eu vou conseguir compreender quais as necessidades dela, quais as compreensões dela enquanto o que faz sentido para ela enquanto pessoa, e o que ela está tentando fazer para corresponder a um ideal, seja um ideal social, seja o seu próprio ideal, né? E nesse processo é bem interessante. Então, isso realmente, o sujeito ele é bem ativo nesse processo. Eu acho que, como é que eu posso dizer? Eu acredito, né, que o sujeito ele é bem ativo em todos os processos psicoterapêuticos, né? Nenhuma abordagem teórica tem como proposta. Isso às vezes vai mais da pessoa que eu digo, do profissional ou da profissional de se colocar no suposto saber, do que necessariamente uma abordagem teórica, né? Então, e como todos nós somos humanos, né? E assim como há em várias áreas, né? Há profissionais e profissionais, a gente acaba vendo essas diferenças às vezes na postura
de uma profissional ou de um profissional e não necessariamente até corresponde com aquilo que a abordagem teórica que a pessoa defende, né? Enfim, falo isso porque eu conheço colegas de diferentes abordagens teóricas e eu vejo às vezes diferença de postura, né? E aí eu vejo que é uma questão mais da pessoa do que necessariamente da abordagem teórica. De se colocar nessa coisa de, eu sei, eu que vou dizer para aquele cliente o que é melhor, o que é pior para ele. Não, mas eu sei porque eu estudei todo fulano ou a ciclana, enfim. Eu acho que, de alguma maneira geral, a psicologia tenta sempre colocar o sujeito como uma pessoa ativa no processo psicoterapêutico, né? Há algum ponto, gente? Deixa aproveitar e compartilhar. Cadê o... Não, isso aqui, ó. Cadê o plano de ensino? Peraí. Plano de aula, plano de ensino. Tá, e esse aqui, gente, é o nosso plano de ensino. Deixa eu só diminuir aqui para não ficar. E aí a ementa é a mesma, né? Enfim, a gente tem a contextualização, qual é o objetivo da disciplina Teorias e Práticas Psicoterápicas, né? Que é discutir as bases teóricas e metodológicas de atuação e intervenção psicoterapêutica, no nosso caso, né? Dentro da ACP, considerando seus objetos de estudo e métodos de investigação, buscando possibilitar ao aluno ou à aluna a compreensão dos diferentes enfoques em psicoterapia centrada na pessoa. Tá? Então, as competências, né? Compreender as bases da ACP, suas técnicas, sua compreensão de ser humano, compreender as singularidades com a psicoterapia com crianças, adolescentes, adultos, família, e conhecer as especificidades do atendimento psicoterapêutico. Então, os conhecimentos, né? Conceitos gerais sobre a ACP, a compreensão de ser humano na ACP, as condições necessárias e suficientes para a mudança terapêutica, a chamada relação terapeuta-cliente, que dentro da ACP a gente chama de pessoa a pessoa, né? E as formas de atendimento em diferentes contextos, né? Que a gente vai tentando discutir e ampliar isso nos exemplos que a gente vai trazer a partir dos textos. Tá? Aqui a gente tem as aulas, né, como procedimentos metodológicos. Isso é um pouco do que a gente já viu lá no plano de aula. Aulas expositivas e dialogadas, debate com as alunas e alunos dos textos propostos e apresentação de slides e vídeos sobre discussão sobre o tema. A questão dos vídeos, gente, é até uma coisa que eu quero testar como é que fica, porque como no outro modelo a gente às vezes conseguia mandar numa aula, a gente mandava um vídeo para vocês assistirem, né, na plataforma, e na aula seguinte a gente debatia o vídeo. Aqui eu não sei, às vezes eu acho que se eu compartilhar o vídeo pela tela do Zoom, eu não sei se dá um delay, né, às vezes, eu já fiz alguns cursos online que tentaram fazer isso, tipo, a gente vai apresentar um vídeo. E aí ficava o delay do som com a imagem, né? A imagem chegava e o som chegava um pouquinho depois. E às vezes não ficava muito legal. Professora, pode falar, Giovana. Professora, eu acho que a senhora pode conseguir fazer, só que tem um porém. Se alguém ligar o áudio por algum motivo, vai parar o vídeo. Vai dar problema no áudio. Já aconteceu isso porque eu faço curso de inglês e fizeram isso numa aula pelo Zoom e parou o vídeo. Mas só parou, não dá o delay, tipo, deu para acompanhar som e imagem ao mesmo tempo. Deu, mas depende da internet da pessoa também, que tá recebendo, entendi. que tá assistindo. E também de quem tá mandando, eu acho. Nesse curso online um dos que eu fiz, que eu sou a louca dos cursos online, nesse período da pandemia eu fiz, enfim, tô até participando de um grupo de estudo online, né, desde o início do isolamento, enfim. Eu acho que a internet da pessoa que estava apresentando o módulo estava ruim. Então, talvez pode ter sido isso mesmo. Mas a gente testa, porque assim,
Tem um vídeo que normalmente eu passo, às vezes até na supervisão de clínica, passo em TTP, que eu sempre passo para pensar um pouco, né, para a gente se aproximar um pouquinho mais, que é um vídeo de um atendimento do Rogers que ele faz com a Glória. Tem no YouTube o caso Glória, enfim. Todo mundo já deve ter me ouvido falar da história do caso Glória. Eu uso ele na época, o Rogers ainda estava trabalhando com o conceito de terapia centrada no cliente. Mas é interessante a gente observar a forma de atendimento. Não é que seja, é uma coisa muito diferente, enfim. Não, mas é só para a gente meio que se aproximar um pouco da prática clínica do que o Roger propõe, né? Do que ele está falando desses conceitos e dessa postura do profissional ou da profissional nessa relação pessoa a pessoa, que na época ainda era terapeuta-cliente. Tanto que no vídeo eu tenho também minhas observações críticas, né? Porque era um outro momento da construção da abordagem da ACP, ainda nem era ACP, ainda era terapia centrada no cliente. De algumas formas, como ele. Não que ele se posicione, né? Mas alguns silêncios, algumas coisas. Mas é bem interessante para perceber esse processo, essa visão do processo psicoterapêutico dentro da ACP. Aí eu vou ver se eu trago, tá? Dependendo ali também do nosso cronograma, que é um pouco corrido. Se não, eu deixo como indicação no própria plataforma, né? Quando eu for, boto naquela parte da descrição. Assistam o vídeo e tudo mais. É interessante, às vezes, a gente trabalhar aqui no Zoom, porque dá para eu pausar, aí a gente dialoga, aí depois continua. Olha, nesse trecho, enfim. Ele não é um vídeo muito longo. Acho que ele tem uns 20 a 30 minutos, na verdade, né? Não é um vídeo curto, mas também não é um filme de 1h30, tá? E a avaliação da aprendizagem, né? Aqui é o padrão do plano de ensino, no caso até do contexto presencial, que é a frequência nas aulas e a prova, enfim. Agora eu vi chat, vamos lá. Por que o chat não aparece? Deixa eu voltar aqui. Ó. Normalmente eu tenho que dar um stop aqui. Pois é. Vocês viram em alguma disciplina minha? Não, foi com a Tássila. Ah, tá. Entendi. Isso, porque tem o atendimento do Pierce também. É um programa em que tem a Glória é atendida pelo Pierce e pelo Rogers, exatamente. Entendi. Então vocês já viram, né, de algum modo. Talvez com outra compreensão, né? Porque às vezes é rápido, tem que fazer uma comparação e tudo mais. Né? Mas a gente vê. Deixa eu voltar aqui. Aqui no final do plano de ensino, a gente deixa algumas bibliografias indicadas, tá, gente? Um Jeito de Ser, que é um livro posterior, né, ao Tornar-se Pessoa. O Tornar-se Pessoa, essa aqui é a bibliografia básica do plano de ensino, tá, gente? Que tem como é que a gente chama? Na grade curricular, né, no projeto curricular do curso. O Tornar-se Pessoa, que a gente vai ver o capítulo sobre o processo psicoterapêutico, e o Grupos de Encontro, que é um livro dele que ele vai falar do atendimento de grupos, tá? Da compreensão dele sobre atendimento de grupos. Ele começa a falar ali, na verdade, no Grupos de Encontro. Normalmente eu utilizo mais esse livro quando eu falo de dinâmica de grupo, processo grupal, lá em identidades sociais e relações intergrupais, na parte de relações intergrupais, né? Não sei se vai dar tempo aqui, como eu falei, é rápido, é curto, e como o foco é a psicoterapia, as TTPs têm como objetivo meio que ser um preparo para vocês entrarem na clínica no semestre que vem, né? Fora para quem já faz, já participa dos projetos, enfim. Então, por isso que o objetivo das TPPs é focar na psicoterapia, porque ela é um preparo para a entrada na clínica, né? O objetivo maior. E aí tem outros livros sugeridos, né, que é do Amatuzzi. Tem um texto muito interessante do Amatuzzi, mas como aqui o objetivo é a gente ver o que é a ACP, né, esse texto eu trabalho mais na supervisão de clínica, que é o que é o ouvir, né, que ele é um texto muito bom para discutir essa compreensão da escuta terapêutica, né, a escuta psicológica de base humanista, fenomenológica, porque o
o Amatuzzi tem um pezinho também na fenomenologia, tá? Esse aqui é um livro que ele tem sobre o Rogers, né, e a psicoterapia. E esse é um livro clássico, super importante, mas hoje em dia dificílimo de se encontrar, que é o do John Wood, Abordagem Centrada na Pessoa, que é um livro que ele traz os conceitos principais. É nesse livro que o Rogers tem o capítulo sobre as condições necessárias e suficientes para abordagem, as condições necessárias e suficientes para a mudança terapêutica, né, que é republicado esse capítulo nesse livro do John Wood. E é uma dificuldade conseguir encontrar esse livro. Ele é um clássico para falar de ACP. Falando, então, de bibliografia, de material, tem muita coisa sendo produzida, né, nos últimos anos sobre a ACP, porque por muito tempo a ACP ficou num campo muito da prática clínica e pouco da construção, do campo acadêmico, né? E o que por um lado, é bom, porque a gente, né, trabalhava muito com a construção da abordagem centrada na pessoa, como o Roger sempre foi um cara muito focado na prática, né? Apesar de ele construir os livros e tudo mais, e ele teve muitas críticas, porque ele saía de vários padrões da psicologia tradicional, das abordagens clássicas, ele foi para o campo prático. Então, de uma maneira geral, as psicólogas e psicólogos da ACP acabaram também criando esse mesmo movimento, e poucos se dedicaram para a produção acadêmica. Só que a gente sabe que a produção acadêmica é necessária até para a discussão de conceitos, de produções teóricas, de desconstruções e reconstruções da própria abordagem, né? A gente não pode estagnar e achar, não, olha, o que o Rogers produziu em 1970 vai ser igualzinho ao que a gente vive agora, né? E o Rogers nunca disse isso, pelo contrário, sempre estimulou e sempre compreendeu que é um processo também a construção teórica, como todos os teóricos, né, de todas as abordagens. Nenhum deles disse, olha, está aqui, está pronto, é só isso e acabou, né? Continuem produzindo e discutindo. Então, nas últimas 2 décadas, a gente tem, como eu falei para vocês, eventos, congressos, produções, novos livros discutindo, né? Por exemplo, a Márcia Tassinari, que é de São Paulo, ela é uma referência em ACP no Brasil. Ela virou uma referência sobre plantão psicológico, né, de base da abordagem centrada na pessoa. Ela começou também a falar muito sobre plantão psicológico. Então, tem alguns livros mais recentes, que são a compilação de alguns capítulos de referência em ACP no Brasil. Eu também gostaria de trazer essas referências, né? Mas como eu olho a disciplina e vejo, eu tenho que apresentar, porque a maioria das turmas dos alunos malmente viram alguma coisa em ACP de forma muito pontual, porque tem naquela disciplina da Tássila, como a Ivone falou, mas também é meio corrido, porque é uma disciplina inteira para dividir entre 2 abordagens teóricas, enfim. Aí eu acabo priorizando que pelo menos vocês conheçam a ACP, o básico, né, os pontos principais, para a partir daí quem tiver interesse ir buscando essas novas referências. Mas o que vocês também tiverem de dúvidas, enfim, até de querer, professora, tem algum texto sobre tal assunto, sobre tal atendimento, enfim, ampliar, podem me perguntar. E aí também vou sempre tentar divulgar, vai ter até um evento final de agosto, né, que é até do professor com quem eu fiz a formação em ACP em São Luís, que é o Edson Bezerra. E ele vai dar um curso online, só que está meio salgado o preço, né? Sobre teoria da personalidade e experienciação na ACP. E vai ser online, divulgado pelo Instituto Pessoas, aqui de Belém, né? Alguma dúvida do plano de ensino também, gente? Não, pelo menos não minha parte. Professora, eu sei que o nosso cronograma é corrido, mas aí um pedido que eu faria para a senhora, eu já vi muito falar sobre essa questão do plantão psicológico pela ACP, né, que é muito forte essa questão, todo o estudo, toda a pesquisa. E aí, se a gente tiver um tempo, por exemplo, a senhora tiver disponibilidade de fazer uma aula para a gente de plantão, acho que seria muito interessante. Eu teria interesse. Sim, sim, é uma temática que a gente pode até pensar quando a gente for falar.
Aí eu fico, meu Deus, quando a gente falar talvez do processo psicoterapêutico, e até em alguns exemplos mesmo, né? Quando a gente for trabalhar os conceitos principais da ACP. Às vezes eu também não aprofundo muito o plantão em TPP, apesar de ser super importante. Por isso que eu também vejo um pouco de como a turma, né, o que cada turma quer. Algumas não, quero mais falar sobre isso, aquilo, que aí eu tento encaixar no nosso cronograma. Às vezes eu não coloco, porque eu acho que vocês abordam plantão psicológico em aconselhamento psicológico, mas no final também mais para a segunda verificação, que vai falar de triagem e plantão psicológico. Mas eu não sei com que referencial, entendeu? Vou até confirmar com a Beatriz, eu posso confirmar com a Beatriz, que eu acho que é ela que dá a disciplina. Tudo bem. Mas também não tem problema nenhum para mim. Eu vejo no cronograma como é que a gente consegue encaixar. De repente, em vez... Deixa eu voltar aqui. Sem ser no plano de ensino. Deixa eu voltar aqui no plano de aula. Oh, meu Deus. Não sei porque está com um nome estranho aqui, mas enfim. De repente, aqui, em vez da gente trabalhar esse último texto, o ser o que se é, que seria uma conclusão, eu posso deixar aqui, tanto nesse último dia como junto com a revisão, um momento para a gente falar desses enfoques, né? Plantão psicológico dentro da ACP, falar de questões mais de atuação da ACP, vamos dizer assim, né? O campo prático, não só o campo teórico. Posso fazer desse jeito também, porque a gente já vai ter falado bastante da psicoterapia como um processo. Aquele é mais um texto para concluir tudo aquilo que a gente viu, a compreensão do ser o que se é. E aí eu posso, então, ao invés disso, colocar um material sobre plantão psicológico, que seria como um exemplo. Porque o plantão não necessariamente é só para adultos, a gente pode estar trabalhando em diferentes contextos, né? Tem muita coisa aí para falar de plantão também, né? Sim. Mas aí a senhora vê como for mais Se todo viável, se mundo for tiver de viável. E acordo também eu também. não estava lendo essa questão da Beatriz. Eu posso confirmar com a Beatriz se ela não vai falar sobre, porque eu acho que no final de aconselhamento psicológico, um dos tópicos é plantão psicológico. Para vocês não verem de novo, sabe? Tipo, tô vendo plantão lá e tô vendo, né, meio que na mesma. Sim, sim, eu entendo. Mas se vocês não tiverem nenhuma questão, eu posso até aproveitar mesmo aquela aula para a gente trazer um artigo, seja de atendimento com crianças, de repente, se a gente não falar de plantão, falar de atendimento com crianças, falar de algum campo de atendimento. Como de uma maneira geral a gente vai falar muito de adulto, de repente ali a gente pode falar sobre atendimento de criança, atendimento de família, nem que seja pontual, né? Em uma aula falar desses tipos de atendimento é meio complicado, mas pelo menos para também dar uma noção geral. Por mim, ótimo, professora. Se todo mundo tiver de acordo, por mim também eu já até organizo. Gente, deixa eu perguntar uma coisa, não necessariamente relacionada, tá ótimo, Vivi, então eu acho também interessante, né? A gente tentar nessa correria aí da nossa disciplina que é curtinha, falar de atendimentos mais específicos que está até na ementa, né? Que acaba às vezes trazendo como exemplo ao longo das discussões teóricas. Eu vou deixar então essa penúltima aula, né, antes da revisão para a segunda verificação, para a gente pelo menos pincelar um pouco de atendimento com crianças, atendimento com famílias, né? As relações com ludoterapia, que alguns profissionais da ACP fazem, né, dentro da ACP para atendimento com crianças, né, adolescentes também. Sim, Vivi, eu acho até interessante isso tu falar. Acho que esse é um ponto muito interessante, sabe, que a Viviane colocou aí no chat. Independente da abordagem teórica, eu sempre falo para todas as alunas e alunos, né,
que cada um já escolheu, ou enfim, escutem tudo, sabe? Não é, tudo bem, eu escolhi uma abordagem teórica, eu não vou conseguir me aprofundar em todas, né? Aprofundar que eu digo no sentido das disciplinas. Mas como vocês têm a oportunidade de meio que ver as 4, 5, né? Porque acho que tem cognitivo comportamental também. No mesmo semestre, tentem ouvir todas, né? Sem os preconceitos no sentido de, não, eu já escolhi, não quero saber, não vou estudar, não vou ler. Porque é importante até para vocês conhecerem, para vocês não saírem formados e alguém perguntar alguma coisa para vocês de uma determinada abordagem e vocês acabarem dando uma opinião de orelha de livro, sabe? Aquela coisa assim, eu não gosto da comportamental porque ela é muito causa e efeito. Você resumiu toda a teoria comportamental numa relação de causa e efeito, porque você não foi ouvir, né, estudar para pelo menos compreender qual é a lógica, o conceito daquela teoria. Né? Eu já sou da psicanálise, então não quero ouvir mais nada. Ouça, escute, né, compreenda, até por questões futuras. De repente vocês vão para o campo acadêmico, né? Vão se tornar futuras professoras e professores. Fica muito chato você dar uma opinião sobre uma abordagem numa aula ou até alguma disciplina que no futuro vocês vão ministrar sem ter muito, né? Ou sem ter conhecimento, mas querendo dar opinião. Eu acho que isso que é delicado, né? Porque é óbvio que eu não vou dizer, eu sei tudo. Não sei tudo. Até porque em um determinado momento da vida, depois de me formar, eu fui me concentrar mais, tanto para a psicologia social como para a CP, né? Que são meus 2 campos de trabalho e estudo, enfim. Tendo passado no campo de trabalho pela área da saúde também. Mas eu tinha que conhecer todas as abordagens até para poder escolher se realmente era a abordagem que eu queria, né? E eu acho que vocês tendo essa oportunidade de ouvir todas as abordagens, vai dar mais certeza até para a abordagem que vocês escolheram, né? Então, eu acho que isso é bem importante que a Viviane falou. Professora, posso lhe fazer uma pergunta que me veio agora na cabeça por conta do que a senhora está falando? Eu li num texto que o professor Francisco nos passou na época que a gente teve introdução à clínica. E eu queria tirar essa dúvida com a senhora. A ACP, no caso, ela trata que o ser humano ele está sempre em constante busca do seu aperfeiçoamento, digamos assim, das suas potencialidades, sempre em busca de algo positivo, digamos assim. E é diferente da visão da psicanálise, por exemplo, em que ela fala que o ser humano também tem uma força que busca uma tendência à autodestruição, no caso, que busca o seu autodano, mas que também, enfim, seria algo do desejo do ser humano. E como é que a CP vê isso? Ela realmente só olha o lado positivo, como se o ser humano só estivesse querendo ir constantemente para o lado positivo, ou não? Sim, exatamente. A visão da CP, na semana que vem a gente vai ver os pontos principais, né, a partir da psicologia humanista, é exatamente isso que tu falou. A gente vai ter sempre uma visão positiva de ser humano. Falar em visão positiva de ser humano não é negar que o ser humano pode ter suas potencialidades agressivas, suas situações, enfim, N outras, né? Autodestrutivas. Mas a CP vai compreender que esse movimento, seja de agressividade ou de processo, agressividade para o externo ou para o interno, né, de autodestrutivo, é, na verdade, um processo de incongruência que a pessoa está vivendo entre aquilo que realmente ela é e aquilo que ela está buscando corresponder de algum modo. Ou por outras situações em que ela está nesse processo de que a gente vai chamar na CP de tendência atualizante, né, que é esse processo de buscar as suas potencialidades, mas em decorrência das situações que ela está vivenciando, das experienciações que atravessam ela no cotidiano, no aqui e agora, ou que estão permeadas pela história de vida dela, isso acaba não sendo promovido, permitido, enfim. Vou trazer um... Pode falar, Paulo. O que a senhora falou me lembra muito, é muito similar a algumas leituras que eu já tive sobre budismo. Da questão de todo ser humano ele tem a natureza Buda, que é a natureza de iluminação, que é alcançada através da meditação e da atenção plena, então é algo muito remetente a mindfulness, e que através disso a
a gente tem esse lado negativo que é trabalhado, que ele é entrado em contato direto também através dessa meditação como uma ferramenta para que a gente possa lidar com isso de uma maneira mais branda, assim, para que não haja um movimento de fuga, e que através disso a pessoa consegue passo a passo melhorar como ser humano. Uhum. Sim, eu não posso dizer assim, o Rogers foi lá no Buda, né? Porque não deve ter sido isso, assim. O processo a gente vai ver, né? O Rogers, Não, ele eu é, tô falando que é assim, muito que similar, é é algo muito semelhante, similar. entendi. O que acontece também já na chamada, depois da terceira fase, meio que como a Virginia Moreira vai falar quando a gente for falar quando a gente for ver as fases da abordagem centrada na pessoa, ela fala de uma quarta fase, que seria uma fase da ACP, em que o Roger vai produzir mais essas discussões sobre grupos. E quando ele começa a estudar o movimento de grupos, em meio à década de final de 70, início de 80, né, já depois de todo o movimento da contracultura, enfim, as discussões sobre as possibilidades desse vir a ser, o Rogers também vai embora e aí ele começa a pensar em questões não espiritualistas no sentido de uma religião, né? Ele vai também, ele até fala um pouco disso lá nesse capítulo de psicologia humanista. Ele vai já que daí essas tentativas, né? Essas concepções do Rogers de tentar pensar uma transcendência do ser, né? Ele vai embora pensando na tendência atualizante, já o que seria uma quarta fase, seria ele buscando entender se existe, então, uma tendência atualizante ao ponto de compreender a transcendência do ser, esse para além da vida, né? Não que ele vá para a pegada de uma religião específica, mas tinha também uma influência do contexto sociocultural daquele momento, né? E aí até dialoga, de repente, com algumas perspectivas, não necessariamente só com o budismo, né? Isso já vai ser bem para o final da vida dele. Isso é pouco falado dentro da ACP, porque por toda a questão da visão de psicologia enquanto ciência, né? E de criar uma seriedade da própria abordagem, muita gente entendeu que o Roger já ficou psicologia não é só transpessoal, né? Que foi um pouco da confusão que deu depois. E aí eu tenho que fazer um parêntese, que isso é uma opinião pessoal, assim como tem, gente, nas diversas abordagens teóricas, dentro da ACP também tem os mais ortodoxos e os mais, né, vamos misturar e fazer umas misturas muito loucas, né? Eu sou assim, né? Acho que eu tô dentro da ACP eu sou do grupo mais ortodoxo, não no sentido de só o que o Roger falou, mas assim, vamos nos basear em perspectivas teóricas dentro daquilo que foi construído teoricamente. Mas a gente tem, inclusive assim, na região já vi, né, profissionais que são da ACP, que dão até, ministram cursos, enfim, e que falam, psicóloga ou psicólogo da ACP com bases reikianas e estudos bioenergéticos. Gente, aí para mim, sabe, eu acho já complicado. Ainda mais sabe. Isso já é muita viagem. Não, mas assim, tem algumas coisas dentro do budismo que, assim, a forma que ele é dito é uma coisa muito voltada para algo muito poético, algo muito mitológico. Sim, sim. Mas quando pega para ser ter uma análise científica, ela tem um certo embasamento. Então é algo que sim, não, com certeza. Eu acho assim, não que a gente tenha que anular, né? O que me preocupa não é o budismo em si, enfim, acho acho bem válido isso que tu está pontuando até, Paulo. E eu acho que é importante. O que me preocupa, eu aproveitei esse teu exemplo para fazer um link sobre algumas profissionais que misturam isso com o final das construções teóricas do Rogers, quando ele vai tentar falar dessa transcendência, enfim, né? Meio ainda no processo de questionamento.
Não que o budismo seja ruim, gente, não é isso, pelo contrário, eu faço meditação, enfim, tem algumas coisas. Em compreensões religiosas, acho que o budismo é uma das que eu também. O Zen budismo, né, que é um pouco do que eu conheço, porque o budismo é muito grande, é algo que eu acho interessante. O que eu sempre fico com receio, eu só aproveitei esse teu link, Paulo, até para esclarecer algumas coisas, né? Que a CP ficou. Hoje em dia nem tanto, mas na década de 90, como teve alguns psis que foram estudar psicologia transpessoal, e daqui a pouco estavam misturando com terapia de vida passada, então eu acabo batendo muito nesse ponto para a gente ter esse cuidado, porque por um tempo atrás, algumas vertentes da ACP, assim como tem vertentes na psicanálise, na comportamental, enfim, fizeram um pouco de uma salada com questões espiritualistas, eu acho delicado, porque aí fica uma coisa... Eles acabam adicionando algo muito místico dentro de algo muito científico. Eu sempre falo isso, eu acho que a gente, enquanto profissional, essa é uma discussão que eu levanto, independente da área da abordagem, né? Independente se eu estou no hospital, se eu estou no céu, enfim. A gente, enquanto profissional psi, a gente pode ter a religião ou a compreensão de espiritualidade que a gente quiser. A gente só não pode misturar as coisas. Sim. Né? É o que eu sempre digo. Tem gente que acha que é o contrário. Vai fazer psicologia, tem que ser ateu ou ateia porque está fazendo psicologia. Não é isso, gente. A questão é não virar outra coisa, né? Agora eu vou começar a defender uma psicologia cristã, uma psicologia budista, uma psicologia de base kardecista. Gente, para mim, assim, isso é surreal, é muito complicado, porque aí você sai do campo da psicologia e vai para o campo da religião, né? Que é uma coisa que a gente sempre fala quando a gente fala de ética. Né? Enquanto profissional, né, a gente tem que ter esse cuidado. A gente vai atender uma pessoa que é do candomblé. Aí tu vai dizer, não, mas eu sou uma psicóloga kardecista e acho que quem é do candomblé, no meu atendimento, eu vou estar falando, vou estar conduzindo aí, esquece, zero diretividade, zero não diretividade, eu vou estar sendo diretivo no momento em que eu vou dizer, não, mas olha, Deus não aprova essa sua prática. Isso não é de Deus. Ou então vou dizer, não, no final faça uma oração que você vai ficar melhor. Gente, qual é a base? Vocês estão se formando para serem profissionais. Professora. Aí, eu acho que isso que é delicado. Até só terminando, complementando o que a senhora está falando. Mas eu vou lembrar uma coisa muito importante. Ontem estava tendo uma polêmica no Instagram, porque foi divulgado um Instagram que estava fazendo um desserviço, falando mal da prática psicológica, dizendo que vá fazer terapia com Deus, porque psicólogo não é coisa de Deus e coisas assim. E aí estava uma campanha para denunciar e para cancelarem aquele... acabarem, não é nem cancelar a palavra, que hoje em dia cancelar está com outro sentido, mas... acabarem com aquele Instagram, denunciarem porque aquilo era anticientífico e estava fazendo um desserviço para a sociedade, falando mal da prática do psicólogo, enfim, do psiquiatra também. E também queria lhe avisar, a professora, que se a senhora não... Eu acabei de ver aqui. Isso, senão não vai salvar a aula. Então, gente, vamos concluir, né? Eu vou ter que meio que finalizar, vamos deixar aí essa questão da Giovana, a gente na próxima aula pode trazer até para discutir isso, para a gente não perder o nosso horário, tá? Para não concluir. O que eu estou fazendo, mas acho que não vai dar tempo. Coloquem rapidamente o nome de vocês no chat, gente, que eu estou fazendo uma frequência pessoal, tá? Não tem nada a ver com as a mais. É mais para eu mesma saber quem estava presente, enfim. É só a senhora tirar foto da lista de participantes. Boa ideia. Só que eu tenho que achar aqui. Tá. Gente, então, deixa eu fechar aqui o chat. Ótimo. Acho que dá até para eu... Não dá para copiar. Então é isso, gente. A gente se encontra, então, na próxima semana, tá? Nesse mesmo horário. E aqui via Zoom. Eu tenho que tirar a foto aqui do... Espero que não... Nessa hora até o celular trava. Só porque o tempo está acabando. É isso, gente. Até logo. Tchau, tchau.